Olá, amigos e amigas. Mais um vídeo estamos preparando para a nossa reflexão. Nessa semana nós falamos sobre alguns assuntos que tiveram grande repercussão. Tivemos compartilhamento, tivemos muitos comentários, muitas leituras também. Lembrando que o nosso canal no YouTube está à sua disposição, se você quiser se inscrever nele. Todos os dias nós colocamos um vídeo, um novo vídeo. E ontem nós falamos sobre o livro Memórias de um Suicida, e que realmente também surtiu uma grande repercussão, porque infelizmente é um assunto que está no nosso meio, né? A imprensa não divulga por uma convenção, mas lamentavelmente o suicídio ele tem nos preocupado muito. As pessoas, diante de problemas, acreditam que pode fazer isso, acabam-se os problemas, mas na realidade o suicídio é uma porta falsa. E nós vamos exatamente contar, né, uma outra historinha exatamente a respeito desse tema suicídio. Diz assim: era manhã de sábado, tocou o telefone e alguém atendeu. Uma voz masculina, embargada pela emoção, a duras penas começou o diálogo. Desejava saber o que a doutrina espírita tinha a dizer sobre o suicídio. Qual seria, segundo o espiritismo, a sorte daqueles que acabam com a própria vida? Disse que estava com o firme propósito de pôr fim à vida miserável que estava levando há cerca de 2 meses. Salientou que sua falência fora decretada em cidade distante, em outro estado, aqui no Brasil. E para fugir ao escândalo, mudou-se de cidade em busca de uma oportunidade. Mas foi em vão. Agora, segundo afirmava, desejava fugir definitivamente da vida, para resolver de vez por todas os seus tormentos. É isso que, lamentavelmente, os suicidas pensam, né? Resolver os seus tormentos. Mas vão aumentá-los, como a gente vai observar, né? Pouco a pouco, quanto mais a gente estuda esse importante assunto. Ele ouviu da pessoa que o atendeu, em rápidas palavras, a posição espírita sobre o suicídio, que é uma porta falsa, e que aqueles que a buscam na tentativa de acabar com os problemas somente os agravam mais, muito mais, que só se consegue sair do corpo, mas não se sai da vida, que continua pulsante no além-túmulo, que só quem nos colocou no mundo tem o direito de nos tirar dele, e que esse alguém é Deus, nosso Pai Criador. Ouviu ainda que a sua falência só poderia ser decretada por ele mesmo, agora sim, através do suicídio, que homem algum poderia fazê-lo. A falência material, ela mexe muito com todos nós, naturalmente, principalmente em virtude do orgulho de haver perdido aquilo que construíra. Mas isso é algo que ocorre com muita facilidade. Não é algo raro de acontecer. A pessoa tenta montar um negócio que lhe traga dinheiro, que lhe traga uma vida confortável. Aquilo dá certo durante um tempo, mas de repente pode causar problemas. Nós vivemos nesse instante a pandemia. Vivemos graves problemas de saúde em nosso país, que não podemos dizer que eles estão aumentados, porque nós sempre convivemos com graves problemas de saúde no Brasil. Hoje, com a pandemia, aumentou um pouco, mas continuamos ainda com uma gravidade enorme em termos de saúde pública nesse país. E com isso, com a pandemia,
veio também o problema da situação financeira. Com isolamento social, as empresas fecharam. Muitas empresas já fecharam definitivamente. Mas a vida continua. Nós somos seres inteligentes. E temos que entender que quando os obstáculos aparecem à nossa frente, é um teste que nós estamos recebendo para que a gente se esforce e o vença. E não para que a gente desista da vida com facilidade. Não, vou desistir, não tem jeito mesmo. Exatamente o problema desse personagem aqui que nós estamos citando. Continua o texto dizendo assim, que a falência decretada fora a da sua empresa e que seguramente, se ele continuasse a trabalhar com disposição, ele poderia reverter a situação. Por quê? Porque Deus jamais nos abandona, muito menos nas horas difíceis da nossa caminhada. Que todos nós, sem exceção, temos o nosso anjo guardião, interessado na nossa vitória, na vitória nossa, como espíritos imortais, sobre a matéria, sobre os vícios, sobre os nossos equívocos. O homem disse que havia perdido tudo, que estava na miséria, que nada mais lhe restava. E a voz do outro lado da linha tornou a carga dizendo que a miséria verdadeira é a miséria moral. E essa é exatamente a posição da doutrina espírita, né? Que a verdadeira miséria é a moral, não é a material. E que somente poderemos assegurar que nada mais nos resta quando perdermos a dignidade. Mas mesmo assim, diante da miséria moral em que muitos de nós estamos chafurdados, ainda assim iremos sempre receber oportunidades. Não estaremos abandonados. Nunca somos abandonados. Porque Deus é Pai, é misericordioso. Além do mais, nós temos responsabilidades, nós não estamos sozinhos. Nós temos os parentes, os amigos, aqueles que gostam de nós, tem aqueles que não gostam também, mas nós temos essa responsabilidade. O mundo pode nos tirar tudo que temos, materialmente falando, mas jamais nos tirará o que somos. Jamais logrará retirar conquistas verdadeiras, como a dignidade. Somente se nós o permitirmos, aceitando o convite da indignidade. O homem, do outro lado do telefone, ouviu, refletiu um pouco, falou que ainda lhe restavam os amigos e a sua casa, que estava em nome dos pais já falecidos. Resolveu, por fim, voltar à sua cidade e recomeçar novamente. Casos como esse que acabamos de narrar são uma constante na face da Terra. E se você, meu amigo, minha amiga, está enfrentando problemas semelhantes, não deixe de levar em consideração as orientações dos espíritos superiores. Fuja do convite ao suicídio como solução dos problemas. Independente da nossa religião, todos nós devemos ter Deus no nosso coração. Nós temos que ver as boas coisas que temos. A vida, ela é difícil, nos apresenta obstáculos, mas nenhum desses obstáculos são intransponíveis. Então, se começamos, ou se começam a aparecer na nossa cabeça a ideia do suicídio, da fuga fácil, lembremos-nos que a porta do suicídio é uma porta fácil, falsa. É uma porta fácil, falsa. O suicídio é um terrível engano. Por isso é uma porta fácil, falsa. Assim que a pessoa realiza o ato do suicídio, percebe o precipício que se abre à sua frente.
de modo geral, são os suicidas que mais sofrem após a morte. E quando chegam no mundo espiritual, se dão conta de que não conseguiram aquilo que queriam, que era pôr fim aos seus sofrimentos, às suas dificuldades, aos seus pensamentos de negatividade, de pessimismo. Então eles não conseguiram pôr fim a nada disso. Eles seguem vivendo e percebem que aos problemas dos quais desejavam fugir, outros vão se somando pela falta de fé em Deus, pela rebeldia. Na morte natural, os laços que unem o espírito ao corpo são desatados lentamente, enquanto que pelo suicídio são violentamente rompidos, sem contudo permitir que o espírito se liberte. São narrados em muitos livros da literatura espírita, da riquíssima literatura espírita, o quanto sofrem os espíritos que cometeram suicídio, revendo de forma ininterrupta o ato que eles praticaram e que matou o corpo físico. Então sentem as dores do tiro, sentem as dores do estômago pelo veneno que muitas vezes tomaram, sentem as dores da queda, se jogaram do alto. Enfim, eles ficam passando, né, essa história, né, é como um filme que se repete de forma incessante, e o sofrimento é inenarrável. Mas isso não fica para sempre, porque nós iremos receber o apoio da espiritualidade. Iremos despertar, mas iremos certamente ficar muito tempo nessa situação de ver, rever o ato insano que nós praticamos. Por esse motivo, amigos e amigas, não nos deixemos levar pelo convite ao suicídio. Nunca valerá a pena. Antes, roguemos a Deus forças para suportar o fardo que carregamos. Fardo esse que tem o peso das nossas forças. As dificuldades que vivemos presentemente são grandes sim, sem dúvida nenhuma. Mas nós somos suficientemente capazes de superá-las, desde que mantenhamos a nossa confiança, desde que nos mantenhamos em trabalho, com a nossa mente realmente cheia de bons pensamentos, com a nossa mente trabalhando no bem, para que a tentação do suicídio não se aproxime de nós. Porque certamente, se isso ocorrer, vamos nos socorrer com as orações, pedir aos espíritos amigos que nos ajudem, para que a gente possa passar por um problema que nós precisávamos passar, que era essa tentação, e que a gente consiga vencê-lo, sem dúvida nenhuma. Porque tudo que nos acontece de importância na nossa vida faz parte do planejamento espiritual. Então as dificuldades, os problemas, as dores, as doenças, as dificuldades, todas elas ocorrem nessa presente reencarnação em razão daquilo que fizemos nessa reencarnação ou em reencarnações anteriores. Pensemos nisso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.